Mais uma vez com você para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Quero viver com você meia hora de muita fé, de muita alegria, de muita comunhão, de muita unção, de muitas bênçãos de Deus. Precisamos cada dia entender que a nossa vida com Deus ela é muito importante. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, ela está trazendo um alerta importante que nós não podemos esquecer o nosso lado espiritual. Nós somos humanos e como humanos temos família, como humanos temos sonhos, como humanos temos projetos, como humanos nós temos lazer, como humanos nós temos relacionamento social e assim por diante. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos só humanos, nós somos também seres espirituais. E como seres espirituais, nós precisamos de Deus, nós precisamos de pensar no campo espiritual também. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, significa que nós temos que ter uma parcela da nossa vida dedicada a Deus o tempo todo. Trabalhando, pensando em Deus. Descansando, pensando em Deus. Dormindo, mas quando vai dormir, busca a Deus. Quando acorda, agradece a Deus. Nós precisamos viver assim. Tem muita gente que, aos poucos, vai afastando de Deus. Vai distanciando dele. Por quê? Investe tudo no lado humano somente. E esquece de investimentos espirituais. Nós temos que compatibilizar isso aí. Investimos no lado humano, mas precisamos de investir também no lado espiritual. Vamos fazer do Falando ao Coração o nosso culto diário, nosso momento de devoção, momento onde buscamos a Deus com alegria. Há mais de 20 anos eu estou diariamente com vocês aqui no Falando ao Coração, justamente com este propósito, para que vocês tenham diariamente um encontro com Deus. Divulga o Falando ao Coração para os seus amigos, parentes, familiares. Coloca o Falando ao Coração como um propósito diário na tua vida e vamos vivendo estas bênçãos para que nós possamos ser mais espiritual do que humano, mais celestial do que terreno, mais de Deus do que do mundo. E aí nós vamos vivendo estas bênçãos preciosas e desfrutando de um tempo novo. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa. Me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus no altar da intercessão todos os nomes que chegarem para mim e todos vocês que estarão orando comigo. Inclusive, se você quiser que o seu nome ou o nome de alguém seja colocado no altar da intercessão, passa esse nome para mim. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, manda por mensagem escrita e você vai ser apresentado diante de Deus. Pode fazer até uma lista de nomes aí e mandar para mim. Se você quer tornar-se um evangelista associado e também contribuir com o programa, você pode também passar uma mensagem dizendo isso e alguém vai entrar em contato com você. Mas venha me ajudar. Vamos juntos nessa obra. Agora mesmo eu recebi o pessoal de uma televisão evangélica de Belo Horizonte, veio aqui oferecer um espaço para abrir um Falando ao Coração lá. Mas eu não tenho recursos para isso. Então, talvez vou perder essa oportunidade de alcançar grande parte do Brasil através dessa rede que ali está. Mas, se você cooperar, quem sabe você poderia dizer, olha, eu vou contribuir com a metade ou com um valor substancial e tal, e a gente consiga abrir o Falando ao Coração nesta rede de emissora. Então, dependo das contribuições. A gente manter um programa como Falando ao Coração no ar diariamente não é fácil, mas eu tenho vencido os obstáculos com o apoio de pessoas como você que contribui. Por isso eu oro todos os dias pedindo para que você seja próspero, abençoado e vitorioso. Durante o programa eu vou também trazer uma mensagem bíblica e nesta mensagem eu quero despertar você a buscar mais a Deus, a servir a Deus com mais alegria e a ser ricamente, poderosamente abençoado por Deus. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, quero pedir a tua bênção na vida de todos os que contribuem com o programa, todos os nossos evangelistas associados. Eles estão associando-se a mim para que juntos possamos levar a tua palavra a tantos corações pelo mundo afora. Para que juntos possamos pregar o teu propósito, Senhor, que é salvar, libertar, abençoar, renovar, fortalecer cada pessoa. Que todos possam, ó Pai, serem ricamente abençoados por Ti. Que eles vivam um tempo de prosperidade, recompensados pelo Senhor. E que as bênçãos sejam muitas na vida de todos estes que estão contribuindo. Desperta, Senhor, novas pessoas para que venham também contribuir, para que eu possa expandir este trabalho e alcançar mais vidas pelo mundo afora. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas de maneira poderosa e de maneira especial. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Quero convidar você para neste domingo estar conosco aqui na Betel. 2 cultos, 10 da manhã, 7 da noite. Te espero para vivermos momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Venha louvar a Deus conosco, traga os filhos, traga os sobrinhos, traga toda a família. Aqui nós temos espaço para criança, espaço para adolescente, espaço para jovem, espaço para todas as idades. E em cada culto nós temos o privilégio de reunir para, com alegria e entusiasmo, louvar a Deus. Temos estacionamento para você colocar o seu carro com segurança e assim procuramos proporcionar o maior conforto possível a todos. Espero vocês neste domingo. Escolha 10 da manhã ou 7 da noite. Querendo vir nos 2 horários, não tem problema. Serão todos muito bem-vindos. Vamos para a mensagem bíblica de hoje, Lucas capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Ora, chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele, Jesus, lhes propôs esta parábola. Neste capítulo 15 de Lucas, nós vamos encontrar, na verdade, não só uma parábola, como Jesus disse aqui, que contaria uma parábola, mas 3 parábolas. É sempre importante entender que aquilo que vem de Cristo sempre é crescente, sempre é no sentido de melhorar, sempre é no sentido de aumentar as bênçãos na nossa vida. Ele propôs uma parábola, contou uma segunda, depois contou uma terceira. A primeira parábola é a parábola das 100 ovelhas, quando ele disse que um certo homem, tendo 100 ovelhas, ao contá-las, notou que faltava uma, e ele fechou no redil as 99 e saiu pelos vales, montanhas e lugares difíceis à procura da ovelha perdida. E, encontrando-a, coloca nos ombros e leva de volta ao redil. Claro, curando suas feridas, tratando suas dificuldades, cuidando para que ela pudesse sentir-se bem. Devolvendo aquela ovelha perdida ao rebanho, ele faz uma festa para comemorar. Depois Jesus fala a segunda parábola, a parábola das 10 dracmas, dizendo: uma certa mulher tinha 10 dracmas. Vemos aí o Senhor honrando ao ser humano como homem, proprietário de 100 ovelhas, mas honrando também a mulher, essa senhora proprietária de 10 dracmas. É sempre importante ressaltar que Jesus valoriza o ser humano, seja ele homem ou mulher, seja rico ou pobre, seja bonito ou feio, seja grande ou pequeno, seja enfermo ou saudável, ele está sempre trazendo uma palavra forte para que tanto o homem como a mulher possam ser ricamente abençoados por Deus. E nesta parábola das 10 dracmas, a mulher foi conferir as dracmas que possuía e notou que faltava uma, só encontrou 9. O que ela fez? Acendeu as luzes da casa, pegou uma vassoura, varreu toda a casa até encontrar a dracma perdida. Quando encontrou a dracma perdida, a devolveu ao cofre onde estavam as 9, consequentemente formando o número exato de 10, e
convoca amigas e conhecidas e vizinhas e faz uma grande festa, comemorando, porque aquela dracma estava perdida e foi encontrada. Por último, na terceira parábola, Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos. E um dia o mais jovem disse para o pai: dá-me a parte da minha herança, porque eu não quero mais viver aqui. Quero sair pelo mundo e preciso dos recursos para me manter fora daqui. Não era direito dele, naquela hora, a herança. A herança é depois que o pai morresse. Mas ele exigiu isso, talvez com empáfia, talvez com arrogância, talvez com até brutalidade nas expressões e até nos gestos, mas exigiu do pai que entregasse a ele aquela herança porque ele queria sair daí e a intenção dele era não voltar nunca mais. Por isso ele disse: não quero deixar nada para trás, quero levar tudo que eu tenho direito porque vou fazer a vida em outro lugar. O pai, por certo, com o coração partido, atendeu a exigência, não vou dizer que foi pedido, a exigência do filho e deu a ele aquilo que era ali de direito como herdeiro que era. Ele saiu pelo mundo, passou o tempo lá fora, deu com burros na água, bateu a cara na parede, porque dinheiro, quando gasta e não guarda, acaba, e não aconteceu com ele. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, tinha companheiros, tinha festas, tinha tudo. Depois que o dinheiro acabou, todos afastaram dele. Por último, ele se vê cuidando de porcos numa fazenda e passando fome, tendo até o desejo de comer daquelas comidas que os porcos comiam. Veja o estado que chegou. Quando se está nessa situação, ele lembra do pai, ele lembra da casa do pai, ele lembra da fartura que tinha na casa do pai, ele lembra dos privilégios que ele perdeu. E ele disse: eu não devia ter feito isso. O arrependimento é sempre um caminho importante para aquele que erra. E ele reconheceu o seu erro e arrependeu-se. E ele disse: eu vou voltar. Eu vou pedir ao meu pai para não me considerar mais como filho, porque não tenho mais direito, mas que me considere como um dos seus empregados, porque lá os empregados vivem uma vida muito melhor do que aquela que eu estou vivendo aqui. E assim ele fez. Para a surpresa dele, quando ele foi chegando, o pai veio ao seu encontro, o abraçou, beijou e mandou que desse a ele uma veste nova, porque estava maltrapilho, mandou que desse a ele umas sandálias para colocar nos pés, porque estava descalço, mandou que colocasse nele um anel, demonstrando honra, e disse para o filho: vamos fazer uma festa porque você estava perdido e foi encontrado. Nestas 3 parábolas nós vemos figuras diferentes. Na primeira parábola eu vou ver a figura da ovelha perdida. Ovelha fala de rebanho. Isso aí relacionado com a igreja. Quantas pessoas, como a ovelha perdida, têm deixado a igreja e saído pelo mundo, andado por aí, deixado aquilo que tem sido para ela o seu lugar de apoio, o seu lugar de comunhão, o seu lugar de servir a Deus, o seu lugar de receber de Deus algo forte e precioso para o viver. A igreja do Senhor será o nosso sempre redil. E nós devemos entender que nós seremos sempre ovelhas do Senhor. E devemos entender que temos um pastor, que é Jesus Cristo, sumo e eterno pastor. É claro que cada igreja tem o seu pastor, mas ali ele não é nada mais, nada menos do que um representante de Jesus Cristo para que, como humano, cuidar dos humanos. Porque o pastor, o eterno pastor Jesus Cristo, provê para nós as bênçãos espirituais. E aí nós precisamos de ter uma liderança aqui na terra para que nós possamos honrar aquela liderança no céu. Lembrando que o próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja que fala de Cristo, que proclama o evangelho, que leva a salvação às pessoas e que congrega aqueles que abrem o coração para Jesus, se tornando nova criatura e vivendo a vida cristã, precisa de um local onde possa reunir. Chamamos isso de igreja. Alguém pode chamar de outro nome. Ali era chamado de redil. E nós precisamos entender que não podemos viver fora deste redil, deste lugar chamado igreja, catedral, templo, santuário, seja o nome que der.
Porque todos nós devemos fazer parte do pastoreio de Jesus Cristo. Mas o pastoreio de Jesus Cristo é no sentido espiritual. Aí no sentido humano, nós precisamos de ter um lugar onde possamos reunir. Lembrando que não quero dizer que a igreja vai salvar alguém. Não quero dizer que o pastor da igreja vai salvar alguém. O pastor aponta o caminho. A igreja congrega as pessoas. Mas o Salvador por excelência é Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Por isso, ele pode perdoar pecados, ele pode transformar vidas, ele pode abençoar pessoas, porque ele não está morto. Tem igrejas que proclamam alguém que está morto como sendo aquele que pode ajudar, aquele que pode amparar, aquele que pode salvar, aquele que pode interceder e coisas assim. Precisamos entender que este assunto de salvação não é para quem já morreu. Quem já morreu, se morreu com Cristo, está salvo. Se morreu sem Cristo, está perdido. Não tem salvação para ele. Mas aqueles que aqueles que aceitaram Jesus entenderam que só ele pode salvar. E é isso que nós precisamos de compreender. Precisamos estar num lugar em que Jesus Cristo é o sumo pastor. Jesus Cristo é o Salvador por excelência. Jesus Cristo é aquele que perdoa os pecados, escreve o nosso nome no livro da vida e nos promete a eternidade com ele. E isso é perfeitamente mostrado nesta parábola. E assim por diante. Mas voltemos ao início da parábola. Jesus, ao contar as parábolas, ele estava num determinado lugar, reunido com algumas pessoas, e ali tinha aqueles que estavam com ele. Vamos chamar Jesus aqui de protagonista, aquele que está à frente do processo. Vamos chamar aqueles que estavam ao lado de Cristo, apoiando Cristo como coadjuvantes, ou seja, o Senhor pode falar, o Senhor pode operar, nós estamos aqui, não só para ver, mas principalmente para apoiar. E assim tinha pessoas, uns apoiavam financeiramente, outros apoiavam com palavras, outros apoiavam com comida, outros apoiavam com alguma coisa que pudesse contribuir para que o ministério de Jesus Cristo fosse realizado. Muitas pessoas às vezes criticam quando as igrejas falam em dinheiro. Nós devemos entender que no reino de Deus, Jesus Cristo é o protagonista e nós somos os coadjuvantes. Ou seja, nós estamos fazendo a parte que é a parte humana. Lembra quando Jesus chegou onde o túmulo de Lázaro estava com uma pedra à frente e Lázaro estava sepultado? Jesus disse às pessoas que estavam ali do lado, os coadjuvantes, retirem a pedra. E eles então foram até lá, tiraram a pedra. E Jesus Cristo, o protagonista, ele fez aquilo que só ele poderia fazer. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Então veja, nós precisamos entender que Jesus Cristo é sempre o protagonista de todas as nossas ações, de todas as nossas produções, de todas as nossas atividades. E aí todos nós, seja pastor, seja obreiro, no nível que for, seja membro, todos nós somos coadjuvantes, estamos ao lado dele. E Jesus Cristo então diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Aqueles que estavam ali como coadjuvantes não poderiam ressuscitar Lázaro, mas poderiam tirar a pedra. Então veja, na igreja, os coadjuvantes não podem salvar alguém, mas podem indicar o Salvador. E Jesus vai salvar, libertar e abençoar. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Por isso, o local de reunião, seja o nome que der, precisa ter terreno para construir, precisa ter espaço construído, precisa ter som, precisa ter toda a estrutura montada. E não é Jesus que vai fazer isso. Somos nós, os coadjuvantes que fazemos. Jesus entra com o poder de salvar, com o poder de perdoar. Nós entramos com o poder do patrocínio, o poder da cooperação, o poder de dar a nossa participação para que o reino de Deus esteja estabelecido na terra. Então Jesus estava ali, de um lado Jesus, por trás dele apoiando os coadjuvantes, a multidão que o acompanhava por onde quer que ele fosse, dizendo, graças a Deus por este homem, glória a Deus por este Filho de Deus, glória a Deus por este Salvador por excelência, glória a Deus por este homem que opera milagres e maravilhas, os coadjuvantes. Do outro lado, nós vamos encontrar 4 classes de pessoas. Aqui reúnem, na primeira classe,
dois grupos, os pecadores e os publicanos. Eles estavam interessados, eles queriam conhecer Jesus. E quantos deles aproximaram de Jesus, como Zaqueu, por exemplo, e foram transformados, Jesus chegando a ir à casa dele. Então Jesus falava para os publicanos e pecadores, para que eles pudessem arrepender-se, porque o reino de Deus estava chegado. Mas tinha também ali hoje outros dois grupos, que eram os escribas e os fariseus. Estes criticavam, estes zombavam, estes tentavam tirar o brilho daquilo que Jesus fazia como ministério aqui na terra. Então Jesus vê ali, na frente de tudo, como protagonista daquela grande produção do Evangelho. Jesus vê como apoiadores dele nessa grande obra, nessa grande produção, os coadjuvantes, que eram aqueles que o amavam, aqueles que o serviam, aqueles que o honravam, aqueles que davam o patrocínio humano para que Jesus pudesse fazer a obra. Mas do outro lado tinha aqueles que eram pecadores e publicanos interessados e vinham para ouvi-lo, porque estavam querendo conhecer aquilo que ele ensinava, aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava. Mas sempre haverá oposição. O apóstolo Paulo, certa vez, escrevendo em uma das suas cartas, ele disse: Deus me abriu uma grande porta, porém há adversários. Então, veja, no transcorrer da história, nós vemos quantos adversários já se levantaram e continuam se levantando contra a igreja. Então, quando Jesus estava, eles estavam presentes, eram adversários de Jesus. E eles só murmuravam, dizendo: como pode esse homem assentar com pecadores, com publicanos, tratar essas pessoas como se fossem pessoas do reino, e elas se julgando donas do reino. Aí Jesus conta essas 3 parábolas para ensinar para elas qual deve ser o papel nosso como cristãos, como pessoas humanas, diante do reino de Deus. Aí fala do senhor que tinha 100 ovelhas, e aí fala da mulher que tinha 10 dracmas. Aquela mulher, contando as 10 dracmas, vê que falta uma, ela faz todo um processo ali preparatório para procurar, porque ela estava valorizando aquela dracma perdida. Alguém poderia dizer: mas é só uma, ela ainda continua com 9, para que preocupar com essa uma? Mas o propósito de Deus é que Jesus Cristo veio para salvar cada pessoa. Jesus veio por mim, Jesus veio por você. Você é alvo da busca de Deus nesta vida. Por isso, sempre estará encontrando no singular. Quem crê é uma pessoa. Ele veio buscar e salvar o perdido e assim por diante. Então nós precisamos de entender. E aí aquela mulher, achando a dracma, ela faz uma festa. Porque a Bíblia ensina que quando um pecador aqui se arrepende, quando alguém está desgarrado como uma ovelha trazida de volta e toma uma decisão de continuar com Cristo, há uma festa no céu. Por último, eu vou encontrar a parábola do filho pródigo. Esse rapaz saiu pelo mundo, não deu certo na vida dele, mas tomou a decisão de voltar. E quando voltou, ele pensava que seria recebido como um empregado. Era o que ele esperava, mas algo maior o esperava. Ele foi recebido como filho, foi honrado como filho, foi festejado como filho, foi cantado como filho, foi exaltado como filho, porque ele estava perdido e foi achado. Então, cada pessoa neste mundo tem um valor para Deus. Veja, uma ovelha vale mais, naquela hora estava valendo mais do que 99, porque o pastor de ovelhas deixou as 99 e foi procurar aquela uma. Aquela dracma valia tanto quanto as outras, tanto é que a mulher fez todo um esforço concentrado para trazê-la de volta. Este filho é honrado agora porque está voltando. O outro irmão dele não gostou da ideia, mas o pai disse: meu filho, tudo aqui é seu. Ele perdeu tudo que tinha em termos de bens, essas coisas, o resto tudo é seu. Mas este seu irmão estava morto, estava perdido e foi ressuscitado, foi encontrado. Agora vamos festejar a volta dele, porque ele é importante para nós como família. Então nós temos aí, primeiro, a ovelha perdida representando os membros da igreja. Segundo, a dracma perdida representando os valores que defendemos na vida cristã. Terceiro, o filho perdido representando a família. São entidades importantes que são valorizadas por Deus. Tanto a igreja, como os valores, como também a família.
E nós precisamos de entender isso. Aqueles que saem desta rota, aqueles que trabalham contra estes princípios, contra estas instituições, estão na contramão de Deus. E é hora de cada um refletir e sentir onde está, entender onde está e tomar a decisão para voltar, porque há alguém esperando por você. Há alguém esperando por cada ovelha desgarrada. Há alguém esperando por cada valor perdido para que possa ser restaurado. Há alguém esperando pelo filho que deixou a casa, deixou o pai, deixou a família, para que ele possa voltar e fazer parte, não só da família terrena, mas principalmente da família de Deus. É hora de cada um tomar esta decisão e voltar, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Pergunto terminando, você é coadjuvante? Ou você é só um possível interessado? Ou você é um crítico? Saiba que o coadjuvante é aquele que participa, é aquele que dá a sua parcela de colaboração, é aquele que contribui, é aquele que ajuda porque ele quer ver mais vidas sendo alcançadas. O interessado é aquele que, quando abre o coração e toma a decisão, será bem recebido, porque Deus está mais interessado ainda em cada pessoa, por isso a sua palavra está sendo pregada, e o próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aquele filho que está perdido, assim como o pai esperava, Deus está esperando a decisão de cada pessoa de voltar-se para Ele e servir a Ele com alegria. Encaixa você em algum destes pontos? Então é hora de tomar uma decisão e voltar para Cristo e andar com Ele, servir a Ele e entender que você é muito importante para Deus, para os céus, para o reino de Deus, para a igreja do Senhor aqui na terra. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou clamar a favor de todos. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, que as tuas mãos estejam estendidas agora sobre cada ovelha que está perdida, sobre cada valor que está deixado de lado, sobre cada família que está sofrendo a perca de algum membro. Que o Senhor possa agora reverter esta situação e a ovelha perdida ser trazida de volta. A dracma, que são valores importantes, ser outra vez vivido. E que o filho ou filha que estão afastados possa voltar e possa viver um tempo de paz, um tempo de bênção e um tempo de festa na tua presença. Ser com todas essas pessoas que oram comigo, Pai. Olha para todos os nomes que estão sendo apresentados diante do Senhor neste altar e opera maravilhas na vida de cada um. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tenha o melhor de Deus acontecendo na tua vida e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.